O meu ponto de vista é de que o Brasil tem que embarcar agora num novo modelo de desenvolvimento industrial, e esse modelo está sendo desenvolvido e está sendo posto em prática por este governo. A situação é, de fato, mais delicada do que era, e o governo precisa e deve galvanizar a opinião pública em torno deste novo modelo de desenvolvimento. A expressão milagre econômico foi usada pela primeira vez para falar da incrível recuperação financeira da Alemanha Ocidental na década de 50. Posteriormente, foi usada no Japão para citar a década de 60. E, enfim, o milagre econômico brasileiro, que passou a ser usada como sinônimo do incrível crescimento econômico observado desde 1968. Usado como propaganda do governo, foi propagada a ideia de que esse período foi de grande prosperidade e crescimento da indústria brasileira, proporcionando um pensamento do Brasil como grande potência, que se evidenciou com o ufanismo após a conquista do título brasileiro na Copa do Mundo de 1970. Para entender o processo de crescimento da economia brasileira durante o período, é preciso entender a necessidade de tal ufanismo para a sociedade e a sustentação da ditadura no período. O general Arthur da Costa e Silva assumiu a presidência em março de 1967, colocando Delfim Neto para ministro da Fazenda e Hélio Beltrão para ministro do Planejamento. Esse governo assumiu o poder num quadro recessivo, onde a manutenção da política de ajuste econômico do governo Castelo Branco não se cruzavam com as expectativas de crescimento e as demandas pelo reestabelecimento da ordem democrática, que começavam a ganhar força na sociedade. Neste momento, 2 livros tiveram uma ampla repercussão entre as elites brasileiras. O Ano 2000, do americano Herman Kahn, que fazia uma projeção do crescimento de todos os países do mundo nos últimos anos e concluía que no final do milênio, o PIB brasileiro ficaria entre os menores do mundo. O outro, O Desafio Americano, do francês Jean-Jacques Servan-Schreiber, mostrava a infiltração de firmas norte-americanas de estarem estrangulando as empresas europeias e gerando um crescimento econômico insuficiente, apontando para a necessidade de uma estratégia nacionalista. Os membros da base do regime se mostraram muito insatisfeitos com os resultados da política econômica brasileira e pareciam estar inseridos em um contexto de insatisfação muito mais amplo. Em 1968, houve a explosão de movimentos estudantis no cenário brasileiro, e com ele veio o AI-5 e a posse do presidente Emílio Médici, tornando o regime muito mais autoritário. Com Delfim Neto como ministro da Fazenda e João Paulo dos Reis Veloso como ministro do Planejamento, foram feitos 2 planos para a economia brasileira, o Metas e Bases, onde foram definidos os objetivos nacionais e as metas estratégicas setoriais, onde o principal problema do governo era superar o subdesenvolvimento, de forma a reduzir a distância que separava o Brasil dos países desenvolvidos, e o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, que prometia tornar o país em uma nação desenvolvida em apenas uma geração. O aumento da liquidez internacional, resultado da criação do mercado de eurodólares no final da década de 60, permitiu a ampliação das possibilidades de endividamento dos países tomadores, entre os quais o Brasil era um deles. Tal movimento beneficiou o Brasil não apenas pelo aumento do volume de crédito externo de que passou a dispor, mas também pelo baixo custo desses empréstimos, envolvendo taxas de 2% ao ano. Os preços das commodities no mercado mundial também se elevaram consideravelmente. No período entre 1970 e 1973, o preço médio dos produtos primários elevou-se a uma taxa anual de 14,3%, enquanto a inflação internacional era de apenas 6% ao ano. Ou seja, beneficiando assim os exportadores dessas mercadorias, como o Brasil, através da melhoria de suas relações de troca.
era uma época de crédito farto no exterior, com capital estrangeiro chegando no Brasil por meio de multinacionais e empréstimos de instituições internacionais. Este conjunto de mudanças permitiu a ampliação, primeiro, do setor agrícola, fazendo-se uso de isenções fiscais para reduzir seu custo. Assim, se elevou a oferta de alimentos para o mercado interno e aumentou suas exportações. A exportação de manufaturados foi igualmente objeto de aumento de crédito, muitas vezes subsidiado, e de políticas para a redução de entraves burocráticos. Igualmente, foi elevado o crédito à disposição dos consumidores em geral, para a aquisição dos bens de consumo duráveis de elevado valor unitário, como automóveis e eletrodomésticos. Além disso, houve a alavancagem da construção civil, dividido entre construção residencial e construções pesadas. Nesse período, foram feitas as gigantescas construções, como a Ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu e várias outras. No entanto, havia um grande endividamento no começo dos anos 70. Porém, a equipe econômica não enxergava um problema em tal dívida. Então, em 1978, com toda a crise internacional, o Brasil triplicou a dívida que tinha em 1973, colocando, em valores atuais, o valor da dívida deixado no fim do governo militar em 1984 seria de 1,2 trilhões de dólares, deixando o país como um dos maiores devedores do mundo, e esta dívida só foi paga no século XXI. Outro ponto crítico do milagre econômico foi a má distribuição da renda obtida durante todo o período, prejudicando as classes mais baixas da sociedade brasileira. Entre 1964 e 1985, tiveram o salário mínimo reduzido de 50% em valores reais, ou seja, já ajustados pela inflação. Foram precisos 30 anos para recuperar o poder salarial dos mais pobres. Esse arroxo salarial aconteceu em parte como resultado da intervenção dos militares sobre os sindicatos, o que diminuiu o poder dos movimentos e de negociação dos operários. Muitas dessas associações foram desmanteladas e vários dirigentes sindicais foram presos ou substituídos por simpatizantes do regime. Portanto, a má distribuição de renda era uma característica estrutural do sistema, e a circulação da economia desse período não seria possível. Por outro lado, o modelo de desenvolvimento brasileiro, embora dinâmico, não superaria os problemas estruturais que caracterizariam a economia brasileira como subdesenvolvida.